começar pela história principal do dia, que envolve a Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, essa desconfiança, né, grande que está agora, dessa polêmica que envolve o seguro ali do avião e das vítimas que estavam no avião quando aconteceu a tragédia da morte da Marília Mendonça. A nossa equipe produziu, né, um VT explicando tudo direitinho. Vamos assistir juntos agora, pode rodar. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, é um dos assuntos mais comentados do dia. Publicações afirmaram que a empresária teria recebido metade do seguro de vida de cada herdeiro das vítimas do acidente aéreo que levou à morte de Marília Mendonça e mais 4 pessoas. O valor seria aproximadamente R$1 milhão para cada família. Para o portal Léo Dias, através do advogado, Dona Ruth esclareceu o acordo feito com os familiares das vítimas do acidente. Segundo o Dr. Robson, o valor foi distribuído a todas as partes, conforme determinado pelo juiz. Ele ainda salientou que Dona Ruth não recebeu o dinheiro relacionado ao seguro, pois o valor está em uma conta pertencente à Léo. Segundo o entendimento do advogado de Dona Ruth, existe uma campanha para difamá-la com o objetivo de criar uma opinião pública desfavorável que a prejudique no processo de guarda do Léo. Recentemente, Murilo conquistou a guarda unilateral de Léo após a audiência judicial. Olha, o caso é complicado, né? Ele é grandioso, ele tem muitos interesses, inclusive interesses financeiros aí, que a gente não pode negar, né? Mas veio essa informação, então, falando do seguro, né? Que as vítimas ali teriam, então, cada um $200 mil, né? Os parentes dessas vítimas, dessas vítimas que faleceram, né? Os herdeiros, sim. Exato, exato. E aí o que aconteceu, então, é que Dona Ruth teria feito esse pedido de 50% para cada família ali, né? Ou seja, de $200 mil, $100 mil ficaria para Dona Ruth numa conta que, segundo o próprio advogado que a representa, ela não fez uso desse dinheiro. Sim. Né? E aí ele fala ali no final da nota, então, que existe essa campanha, na visão dele, da própria Dona Ruth, de que existe uma campanha para tentar difamá-la no meio dessa disputa judicial que está acontecendo, né, Jana? Eu acho que existe, eu acho que ele tá certo. Você acha que tem essa Eu acho que tá orquestrando alguma coisa. Eu não vou dizer que eu tô do lado da criança, né? Porque, no fundo, o que a gente tá falando aqui é do Léo também, né? Tem dinheiro envolvido? Tem. Mas tem muita gente contra a Dona Ruth por causa do Léo e por causa do dinheiro, resumindo. E fica chato uma campanha, deixa as coisas se esclarecerem. Eu não sei nem se o juiz da Vara Infância e da Juventude vai levar isso em conta. Essa informação, não sei se vai levar. O fato é que a notícia chegou, a informação chegou, não foi negada, não é isso? Agora, muito difícil uma mãe, quando perde uma filha do jeito que ela perdeu, no dia seguinte pedir 50% do seguro. Eu estranho isso. Eu estranho. Eu não acho que eu, Janaína, se eu perdesse um filho, eu teria cabeça para falar 50% é meu. Uma semana depois, um mês depois. São vítimas também, né? Eu não acho sei. Que isso também acaba interferindo. E ela tem um corpo jurídico, né? Ela deve ter, então não sei de onde saiu. A segunda coisa isso vai interferir na questão do Léo? Eu não sei se vai interferir. Eu acho que o juiz leva em conta o bem-estar da criança. Como é o bem-estar? Como ele está? Como ele viveu até hoje? Viveu bem? Foi maltratado? Passou fome? Na minha opinião, e como eu falei já das outras vezes, dos casos que eu cobri, o juiz leva em conta isso. Se a criança está bem ou se não está bem. Que até o momento que nós temos expostos sobre essa questão é a questão da negligência, que foi colocada por parte, né, ali do Murilo Huff, e também ali uma alienação parental, né, Mônica? Que foi isso que foi divulgado sobre essa história. Exatamente, até como a Jana falou, eu acho que essa parte financeira, essa questão do seguro, eu acho que não tem, também não entendo da parte jurídica exatamente, mas eu acredito que não tem a ver, que isso não interfira na guarda da criança. Não foi por isso que o Murilo conseguiu a guarda do Léo, né? Agora, independente se ela pediu, assim, o que tudo indica, assim, ela ficou com 50% do seguro de cada um das vítimas, né? Acho que não importa se foi um dia depois, um mês depois, fato é que, pelo que a gente está sabendo, isso aconteceu de fato. E eu entendo até, também, não tem lado certo ou errado, mas assim, a família se ela aceitou, eles assinaram, né, o acordo, eu imagino que, pô, você imagina, $200 mil, mais ou menos mais de R$1 milhão, metade disso, R$500 mil. Para uma família que acabou de perder, sei lá, um pai de família,
a pessoa precisa dessa grana meio que com uma urgência. Então, talvez por isso eles tenham aceito esse acordo, né? Agora, hoje, com isso vindo à tona, será que eles conseguem reaver essa outra metade? Né? Essa é a questão. Porque até onde a gente sabe, o dinheiro está lá guardadinho, como o advogado da dona Ruth falou. Isso. Não foi mexido, está lá esse dinheiro. A questão é por que foi metade? Isso a gente não sabe. Mas, ok, estando lá esse dinheiro de fato, essas famílias agora, elas têm direito a reaver essa grana ou uma vez que elas assinam um acordo, acabou, não tem mais direito? Isso é uma questão, né? Porque é compreensível eles aceitarem no momento de dor, no momento que você precisa de uma grana. É melhor você aceitar esses 500 mil, né, na mão do que esperar 10, 20, 30 anos a justiça, né, resolver essa questão que a gente sabe como demora, como é lenta a nossa justiça aqui no Brasil, né? E é curioso, né? De fato, as informações estão vindo agora justamente no momento que tem uma disputa tão grave aí. É isso que chama atenção, isso né? que chama atenção. E são duas histórias. Se você pensar, nós temos São duas dois histórias. casos, São dois exatamente. casos. Que é a disputa ali pela guarda do Léo, Sim. que envolve outras acusações. E agora nós temos uma acusação que é de um outro patamar, de uma outra história, que fala sobre uma questão que aí muitos estão atacando a dona Ruth nas redes sociais, justamente por essa atitude que está sendo vista, de certa forma, como muito gananciosa. E a gente tem que pensar né? também, gente, assim, vamos combinar, a gente está falando Dona Ruth, a gente também não sabe até que ponto foi ela, de fato, que fez essas pessoas assinarem. A gente tem advogados em volta, de repente, quando aconteceu isso, talvez, não sei, ela nem estivesse ciente disso, desse acordo, E né? se foi ela, né, Mônica? Isso que eu tô também falando. A gente precisa saber se foi ela Você diz também. o corpo jurídico que representa a própria dona Ruth, nesse sentido. Né? Exato. Eu acho que é tudo muito cedo para falar, a gente precisa esperar, ouvir todas as partes. Daqui a pouco tudo vem à tona, a gente vai saber. Mas, Tutu, é muito estranho, e Mônica, isso vira à tona agora. Parece que é aquela coisa, né, Jana? Quando abriu a torneirinha, vai que vai. Agora Puxou vai começar a capivara, né? E vai começar a vir de todos os lados, Vem né? de todos os lados. Do Murilo ainda não apareceu nada, mas eu acho que vem. Sim, é o que nós estamos falando, né? Eu acho que as informações que estão surgindo, elas depõem mais nesse momento contra a dona Ruth. Sim. Mas a gente, de fato, tem que tomar cuidado e cautela com o que é dito. Exato. Justamente porque a gente tem que ouvir os dois lados aí dessa moeda. Por falar nisso, né? Familiares também de um dos produtores que infelizmente faleceu nessa tragédia que aconteceu, que também foi a morte da Marília Mendonça, familiares chegaram a se manifestar nas redes sociais, né? Eles chegaram a repostar as informações que estavam sendo ditas pelo Ricardo Feltrin sobre essas acusações todas e colocaram, né, o silêncio que por anos nos maltratava por dentro, mas a verdade sempre vem à tona. Então, os familiares também estão endossando todas essas informações que foram colocadas sobre essa porcentagem de 50% do seguro que teria ficado, então, para a mãe da Marília Mendonça. É um assunto sério, né? É um assunto do dia. As redes sociais, além de Vale Tudo, falou muito disso, né? As redes falaram muito disso. Eu vou ler só o que uma leitora, uma telespectadora falou, fugiu aqui. Ela está dizendo que a gente no nosso chat, ela está dizendo que a gente está puxando o saco da dona Ruth para lembrar da rifa acho que é do violão, né? Mas ela pegou de volta, né? Parece que pegou de volta. Acho que eu esqueci seu nome. Não, fugiu seu nome, me desculpe. Não é puxar o saco, é como eu vou reforçar. Nós somos jornalistas e ninguém aqui quer levar processo. Nós temos, não é, Mônica, não é, Tutu? A gente tem que trazer os dois lados. Não adianta eu falar, eu odeio a dona Ruth, eu concordo com a dona Ruth, se a gente não tem acesso ao processo, saber o que está acontecendo. Calma, daqui a pouco as coisas vêm. Porque a verdade demora, mas aparece. Não é, Mônica? Não é, Dudu? Exatamente. A gente tem que ter muita cautela, né? A gente não somos juízes, né? Não somos juízes, é isso. E é isso. Às vezes a gente também tem essa ânsia de querer falar logo tudo, mas é tudo muito aos pouquinhos. Quando começou, né, o lance da guarda do Léo, todo mundo ficou assim, Murilo, interesseiro, né? Já mudou de figura, já foi outra coisa. Verdade, agora já mudou, Mônica, de novo. Então, assim, as histórias vão mudando. As histórias não, o rumo vai mudando porque a narrativa mesmo, a narrativa, né? porque A narrativa, sim. São fatos reais, não são histórias inventadas. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso, de fato, que a Mônica falou, porque a narrativa no começo, logo na primeira semana que a informação veio através do próprio portal Léo Dias, acho que de imediato o público comprou a dona Ruth. Não, eu acho que estava dividido. Não, no começo estava. Eu achei que o povo me malhou nas redes. Não, mas no começo estava todo mundo falando eu senti muito a primeira semana ali, os 2, 3 primeiros dias na rua. Dona Ruth ali a favor. Quando veio a informação da decisão do juiz
E a Que foi por história das negligência? gravações, das babás que colocaram ali que a dona Ruth impedia as informações de chegarem no próprio pai, aí eu acho que as pessoas colocaram o pé atrás e falou, calma aí, Exato. que o buraco é um pouco mais embaixo. Sim, Exato. pode ser. Aí puxaram a capivara da dona Ruth e descobriram a questão dessa rifa. Da rifa. O violão falou, mas Não, como descobriram assim? não, já está. Ah, já mas tinha recordaram, rolado. na verdade. Recordaram, Exato, Jana. Recordaram e falaram, como assim, né? Que coisa mais esquisita. E agora essa informação que aí, de fato, né, minha opinião sobre esse caso, brevemente, É verdade, a gente não de perguntou. fato, eu acho que agora jogaram uma bomba na mão da dona Ruth, dela. que é muito difícil ela conseguir se defender de forma clara sobre essa história. Eu acho que a história está pendendo, de fato, agora mais contra ela nesse momento. É porque tem muita gente na questão do dinheiro contra ela, né? Mas o fato, vamos relembrar. A Marília morreu em 2021, certo? Num acidente de avião. O Léo tinha quantos anos? Já tinha 1 ano, gente? Acho que já tinha 1 ano quando ele por aí, faleceu. Jana. E ali o Murilo disse que não ia pedir a guarda do menino, né? Falou que não ia, que jamais. Até pela não dor da pediu, própria mãe, né? Até pela dor. Eu não E sei. são eu parentes, não, eu Jana? não- Pela dor, eu acho que até os familiares dos envolvidos no acidente também ficaram quietos até hoje, até em função disso, né? Em respeito à Marília também, em respeito à dor, né? Por isso que só hoje isso também veio à tona, né? Só hoje veio à tona. E se passaram 4 anos, né? Sim. 4 anos. E esse ano ele viu que tinha algum problema. Como o menino estava até janeiro, né? Por que ele não pediu essa guarda antes? Né? Ele é o pai, como todo mundo diz, ele é o pai, ele pode pegar. Por que ele não pediu antes? Então isso me pega. Pra você. Isso me pega. E me pega também a rotina da criança, sabe? Tirar uma criança do convívio da pessoa que ela tem desde o 0 de idade é complicado. É um momento delicado, é a primeira infância. A gente tem casos da primeira infância que causam muitos problemas, enfim. Ô, Jana, mas minha ele não pediu antes, porque até então não tinha nenhum problema. Até onde ele sabia, não tinha nada de errado para ele questionar essa guarda. Não existia entendeu? um A partir do motivo. momento que não existia um motivo. A partir do momento que o pai descobre que existe alguma questão ou algumas questões que não estão corretas, ele tem todo o direito de entrar na justiça. Ele tem. E mais uma vez, como a gente falou, eu acredito que inicialmente ele nem precisaria ter entrado na justiça se ele tivesse resolvido diretamente com a dona Ruth as questões que ele achava que não estavam corretas. Uma vez que ele não conseguiu diretamente resolver isso, o que você faz? Você vai para a justiça para resolver. Não, eu não acho que ele não tem direito, ele tem todo o direito de fazer isso. Até porque ele é um pai presente, né? Assim como é um pai foi, né? presente, assim como a dona Ruth tem o direito de Sim. contestar. Sim, com ela tem o certeza. direito de contestar e falar isso. Por Com que não certeza. pediu antes? Ela pode falar isso. Pode. Olha, durante 4 anos, 5 anos, ele viveu assim, assado. O que aconteceu? Ah, eu fui negligente? Eu estava discutindo com você isso, Tutu. Nós estávamos E agora nos eu vou ser bastidores. massacrada. Eu amo que Olha, a Jana eu traz vou- tudo. Mas vou dar é um isso, Jana. exemplo. Ele ficou sabendo dessa suposta negligência Suposta. agora. Suposta. Muito bem. Então, assim, As babás se ele mandaram descobriu agora. agora... Suposta. Por exemplo, eu sou mãe de um menino. Eu deixei meu filho cair 3 vezes. 2 vezes no banheiro, ele bateu a cabeça de um jeito que eu falei, meu Deus, eu vou levar ele para o hospital. Mas como ele ficou bem, não dormiu, eu deixei ele, falei, tudo bem. A 3ª vez, ele caiu no aeroporto, bateu uma cabeça. Veio gente em cima, ai, não deixa ele dormir, não sei o quê. Eu viajei com ele assim mesmo, vi que ele estava bem e não fui ao médico. Eu fui negligente? Não, mas não tem... Não, eu tô perguntando se eu fui negligente. Não, porque você- não. as coisas, por exemplo, o problema seria desculpa. Você não se preocupar A ali. diabetes, o problema seria, que a gente sabe, São diabetes. questões completamente diferentes. Ele tem diabetes tipo 1, você concorda? Isso. E ela não teria, a babá teria perguntado se era para avisar o pai e ela não quis avisar o pai. Ela omitia informações do omitiu Murilo. E ela informação. falava para as babás, segundo as informações que foram Isso, divulgadas, bem que lembrado. ela colocava essas informações que a babá não poderia passar para o próprio pai da criança. Pai da criança. Será que vale a pena a própria dona Ruth vir, por A exemplo, público, mesmo a ela não pode esclarecer? para certas Não, mas coisas. não no caso sobre o do Léo. não. Não sobre o Léo, mas, por exemplo, será que não vale a pena, talvez, ela pensar em vir a público sobre essa questão do seguro? Exato, até- Essa questão do avião, será que não vale a Voltar pena? atrás? Eu acho até não pra- só não nem voltar atrás, mas ela aparecer mesmo e ela falar, ó, olha, estou aqui para explicar sobre essa história toda. Ela pode fazer isso ainda hoje. Eu acho que não vale, talvez. Eu acho porque, super porque válido. é um assunto que não está ali sobre a justiça com relação ao Léo, não é, Mônica? Eu acho super válido, até porque, como a gente falou, de repente, de novo,
Quem disse que ela estava ciente disso? Que ela concordou com isso? De repente, gente, tem advogados por trás, de repente, assinaram ela. Tô fazendo a advogada do diabo aqui também. De repente, ela nem sabia disso também, ou não. De repente, ela sabia assim, não, eu acho que tem que ser 50% meu, porque eles só estavam lá por causa da Marília. Ela pensou assim. Então, assim, ela achou que isso seria a coisa mais correta a ser feita. Ela pode justificar por que ela achou que isso seria a decisão mais correta, né? Eu acho, dependendo de quando isso foi feito, eu acho que ela não tinha estrutura psicológica para decidir esse tipo de coisa. E aí, de novo, vai parecer que eu tô defendendo. Mas, gente, perder uma filha do jeito que ela perdeu e ainda ficar com o filho, e saber se, com o neto, e saber se o neto vai ficar com você, vai ficar com o pai, aquela confusão. Então, eu... E pensar no todo, né, você tem que pensar... É o luto, junto, então... tudo ao mesmo tempo. E aí, é difícil conceber. Por isso que essa informação choca, porque é difícil você conceber e a de uma pessoa mãe que pensou perdeu a nisso, filha e tá pensando no seguro do avião. Você fala, gente, de verdade, eu acho que vale muito ela pensar, se não é melhor ela vir a público e ela falar sobre a situação, até para ela ter controle da narrativa que isso está tomando. Ou ela foi orientada a não falar, porque quanto mais você fala, porque mais, né? Mas é que nesse caso, né, a justificativa foi que, pelo menos o que tem saído aí, né? A justificativa foi que ela disse que como eles só estavam lá por conta da Marília, por isso ela teria esse direito desses 50%. Então, mas na minha concepção seria exatamente o contrário. Se eles morreram porque eles estavam lá com a Marília, eles deveriam ter 100% de direito do que era deles. Mas é isso, a gente não sabe exatamente o que rolou. A gente está falando de colocado como se ela tivesse realmente falado, né? Exato. Como se ela realmente tivesse falado, não, é isso porque vocês estavam aqui pela Marília. Então, assim, gente... Eu acho que se alguém faz uma acusação dessa contra a minha pessoa, eu na hora ia querer me manifestar. Mas como assim estão falando que eu falei isso? Mas vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que é importante ela pensar sobre isso. E sobre, só voltando um pouquinho no caso do Léo, tem uma babá, né, que ele usou a favor o Murilo, não é isso? Testemunha. Essa babá foi demitida pela dona Ruth, não foi? Essa informação acho que vale ser checada. Se eu não me engano, essa babá foi demitida pela dona Ruth. Então, se isso realmente aconteceu, isso também ela pode usar a favor dela. Como se fosse uma vingança da babá? Até que ponto? E isso que está acontecendo, gente, as pessoas aproveitaram o momento para falar, então é assim, então agora a gente vai jogar tudo. Então, mas me parece isso. Tem os dois lados, realmente. A babá pode, você foi mandado embora, agora eu vou ferrar você, né, digamos. Não sei. Mas tem outro, não sei, mas tem outro lado também. Por que ela foi mandada embora? De repente ela não concordava com várias... Envolvem muitas pessoas, com várias atitudes da Ruth. São muitos fatores, muitas informações. Exato. É assunto pra manga. Nossa, é assunto há mais de um mês aqui, pra mais de hora. A gente nem falou do resfriado da Mônica.